Boa tarde, pessoal. Hoje é 17 de julho de 2025, 17h35. Estamos aqui no penúltimo encontro do semestre. Lembrando que em agosto, né, em torno da última semana de agosto, daqui a pouco eu dou uma olhada para falar. Mas vocês têm um cronograma, né, gente? A gente retorna, entendeu? Aproveitando desde já para agradecer essa nossa solidariedade. Acho que todo mundo aqui tem certeza que se fosse estudar por conta ia ser uma outra dimensão do trabalho, um outro ritmo. É tão bom a gente compartilhar afeto em busca da consciência e do conhecimento, né? E hoje a gente vai ter o Felipe Fachin facilitando os tópicos 3 e 4, a nova chave da história, e os direitos dos ingleses versus os direitos do homem. Lembrando, gente, que só faltam 3 facilitações, novembro, dezembro. Se você já fez, faça de novo. A de 4 de dezembro, na semana do meu aniversário. Quer me dar um presente de aniversário? Eu faço dia 6 de dezembro. Facilita o dia 4, tá? Eu vou mandar o coraçãozinho especial. Com vocês, a magistral facilitação do Felipe. Olá, obrigado, boa tarde para todo mundo. Como o professor Fernando já disse, eu vou falar de 2 tópicos, né? O tópico 3 é uma nova chave da história, e o tópico 4, o direito dos ingleses versus o direito dos homens, né? A Hannah Arendt, ela vem de uma... vem ela falando, né, da construção da ideologia racista alemã, né, nos tópicos anteriores, e ela vai falar de um item importante que eu vou retomar porque ela vai retomar, né, que é a noção de romantismo político, que a gente falou bastante na semana passada. O romantismo político, no entendimento dela, é uma visão que me lembra muito o que a gente está vendo. Vou fazer até uma inferência, assim, com cuidado, porque está sendo gravado, mas o que a gente vê na extrema-direita aqui no Brasil, né? Não importa meio que eles negam uma ideologia, eles negam uma lógica até racional, de um racionalismo teórico, de um racionalismo do ponto da construção do discurso, com essa história de mito de personalidade inata e esse ufanismo, né, que casa com a ideia de romantismo político. Então, ela dá o exemplo do Mussolini, né, que ela fala bastante sobre como esse romantismo político, você meio que pode falar qualquer coisa e vai ser aceita e tudo mais. É um campo bastante que lembra bastante a nossa direita, a extrema-direita, né? Por que eu estou trazendo o romantismo político? Porque nos 2 itens que ela vai apresentar, ela vai falar de um teórico especial no item Uma Nova Chave da História, que é o Gobineau, e no próximo ela vai falar do Edmund Burke, mas também de outros, que vão ser intelectuais da época, que vão ajustar um pouco esse romantismo político e essa noção de personalidade inata a uma teoria, a um discurso bonito, a um discurso que faz caber uma identidade nacional e também uma identidade nacional racista. Porque se você levanta de um lado essa ideologia nacional de um país, você coloca que o outro, portanto, é o errado, é o menor, é o inferior, e assim vai. E aí ela vai elencar algumas teorias assim da época que caminharam e contribuíram para esse proto-racismo que a gente vai ver depois, assim, com, enfim, o avanço das colônias e tudo mais, com a descoberta da África, com a descoberta da Índia, né? E aí eu anotei alguns itens, eu vou ler os itens que eu anotei, agora um pouco mais
ordenalmente, né, depois dessa minha apresentação inicial, para talvez organizar um pouco mais, né? Eu coloquei assim, em Uma Nova Chave da História, a autora fala que esse Gobineau dizia ter colocado a história nas ciências naturais, que é uma boa discussão, né, que a gente tem na academia, que é exatamente a sobreposição das ciências naturais sobre as ciências sociais, sobre as ciências humanas, o que é verdade, o que é pseudociência, o que é negacionismo, né? É uma discussão muito interessante que existe até hoje. Então, o Gobineau, ele diz, então, ter construído uma noção de história um pouco mais concreta e mais verdadeira, entre aspas, porque ele coloca dentro das ciências naturais. O interesse dele foi sempre pelo fim, e ele vai dizer que é o fim, e ele calculou o fim da humanidade, né? Mas ele vai falar desse fim da humanidade porque ele tem uma história de ser nobre, aristocrata e o último herdeiro da nobreza francesa, da família da aristocracia dele. Então ele estava prevendo o declínio da classe e ele transformou isso como um declínio da humanidade, para meio que dar conta desse declínio que ele vivia na pessoalidade dele, né, na condição dele como aristocrata. Aí eu trouxe um trecho da autora, só que a minha edição, que é digital, não tem página, tá? Então eu peço desculpas porque eu não sei a página do trecho. O trecho era apenas uma curiosa mistura de nobre frustrado e intelectual romântico que inventou o racismo quase por acaso, quando em lugar de aceitar simplesmente as antigas doutrinas dos dois povos franceses, percebeu que era mais sensato e preferível reformular a ideia de que os melhores homens galgam necessariamente o topo da sociedade. Acho que esse trecho resume bem assim o que ela quer dizer quando ela apresenta a ideia do Gobineau. E eu acho, eu consigo ver aí um pouco do rascunho da ideia de banalidade do mal, né? Mas obrigado, Fernando. Da ideia de banalidade do mal aqui, né? Quer dizer, era uma pessoa que estava preocupada com o dela, ele estava ali, era ele criou um monstro que seria o racismo sem querer criar. Ele estava preocupado em continuar sendo na elite, tendo depois da queda da aristocracia, né? Depois ele explica, o Gobineau, por que os melhores homens, aí eu coloquei entre parênteses, leia-se nobres, não conseguem mais galgar a sociedade e vão levá-la a ruínas. Daí outro trecho. Queda das civilizações se deve à degenerescência da raça e de que esta, ao conduzir ao declínio, é causada pela mistura de sangue. E aí começa, então, essa noção da raça pura, né? Começa essa noção de uma raça que, se misturar, do ponto de vista da miscigenação e do ponto de vista, né, do sangue, do sangue, como se fosse assim que funcionasse, né? Caminharia ao declínio da civilização. Isso levou os contemporâneos a pensar na ideia de sobrevivência dos mais aptos. Também, e aí depois tem um período que ela fala que o Gobineau foi para galgar mais popularidade. Eu coloquei, ele se meteu, né, no processo da escravatura americana para, entre aspas, que aí é um trecho que ela usa mesmo, granjear públicos maiores, né? Mostra também a ironia, o tom irônico no texto dela, quando ela fala que, na verdade, ele era perdão da palavra, ele era um bosta, mas que colou bem no momento que talvez precisassem ouvir o que ele tinha para dizer, e criou um monstro. Também faz com que a gente pense bastante na nossa realidade brasileira contemporânea, né? Tentava buscar uma elite para manter o próprio status social, uma vez que a aristocracia acabara. Isso sobre esse Gobineau. Esse trecho ele é 100% assim, sobre o Gobineau, né? E como ele influenciou bastante as primeiras ideias sobre racismo, né? Ele também vou trazer outro trecho do livro, né? Em lugar de príncipes, propunha uma raça de príncipes, os arianos,
que, segundo dizia, corriam o risco de serem engolfados através do sistema democrático pelas classes não arianas inferiores. Aí eu acho que esse trecho também mostra essa migração, né, que ele faz, que é muito... Ele era um aristocrata, então ele quer manter o status de elite da aristocracia, só que como a aristocracia não pega bem, ele muda o discurso para adequar a lógica do purismo do sangue, né, do purismo da raça, essa falsa ideia de purismo da raça, e como isso unifica uma nação, né? Constitui uma unidade. Então a raça sistematizava intelectualmente o conceito de personalidade inata, que é aquilo que eu tentei resgatar do romantismo, né? Que ele falava romantismo político e personalidade inata, que eram duas ideias que sustentavam a noção de nacionalismo e ideologia racista alemã. Raça meio que cientificiza o discurso e dá um ar de verdade, dá um ar de mais correto, né? Dá um ar de... Enfim. E aí a gente vai pensando no racismo científico, que é claro que o racismo científico ele, né, acontece em especial durante a Segunda Guerra, ele talvez um pouco depois do Gobineau, mas tá aqui um solo, né, para que isso aconteça. Daí, a partir do declínio da nobreza, e aí é uma coisa que a Hannah Arendt fala, né, que é curioso, porque teve um fato, um acontecimento que despertou o Gobineau, que foi o declínio da nobreza. E só a partir do declínio da nobreza ele consegue tirar duas ideias que pegaram muito bem e que daí fez dele ser mais popularzinho, assim, que é decadência da raça humana, é sempre o medo do fim, né? Eu estava vendo o Democracia da Vertigem, Democracia em Vertigem, que é o documentário da Netflix, né? Que agora saiu outro, o documentário indicado ao Oscar. E nesse segundo, principalmente, a autora fala muito sobre uma ideia de cristianismo, um viés do cristianismo que é o viés do fim do mundo. E que o fim do mundo é radical, que vai separar os bons dos maus e vai salvar os bons, e que tem gente que propõe essa aceleração mesmo do fim do mundo, alguns vieses da igreja propõem essa aceleração de fim do mundo justamente para que chegue a salvação logo. O que eu quero dizer com isso é que tem um fascínio pelo fim, né? Até hoje, cada vez mais. E tem nos Estados Unidos, tem aqui, né? Tem o nosso contexto. Esse fim de mundo é um dos fatores que fez com que o Gobineau ficasse popular, né? Mas aí é isso, são dois. Decadência da raça humana e formação de uma nova aristocracia natural. Ou seja, a formação de uma nova elite que não é baseada no sangue azul, ela é baseada na genética, entre aspas, que não tinha genética ainda, de um nasci assim, né? De uma condição de nascimento, mas que não é da família, é da nação. Isso aqui termina o primeiro item, né? Aí no item os direitos dos ingleses versus os direitos dos homens, ela vai falar um pouco da realidade inglesa. Tem muito mais. Quando eu estou fazendo essas seleções, eu estou escolhendo, né? Trazer alguns pontos e outros pontos, claro, que vão ficar com a leitura, porque é uma leitura muito informativa, muito jornalística, né? São muitos nomes, dados, realidades, e ela não é, ela vai para um ponto, depois ela pula para o outro, depois ela volta, depois ela pula para outro. Não é uma linearidade do pensamento, né? E aqui eu estou tentando trazer uma linearidade do pensamento. O que ela vai dizer é que a realidade inglesa é um pouco diferente da realidade da Alemanha, porque a desigualdade social é a base da organização inglesa, né?
E assim como na Alemanha, há um pensamento de ideologia da Revolução Francesa, e isso está ligado às perdas em batalhas anteriores. Eles são contrários à ideologia da Revolução Francesa. Ela fala isso de liberdade, igualdade, tudo aquilo lá, né? Por conta das perdas das batalhas napoleônicas. Então, meio que esse sentimento de ter sido destruído faz com que eles ideologicamente se opusessem a isso, tanto na Alemanha quanto na França. Não, desculpa, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, né? E aí ela vai apresentar Edmund Burke, cujo principal argumento de Burke contra os princípios abstratos da Revolução Francesa está contido na seguinte frase: a constante política da nossa Constituição consiste em armar e assegurar as nossas liberdades. Acho que não é armar, é que aqui deu ruim aqui na cópia que eu fiz. Você sabe qual é a palavra, Fernando, no 256? A constante política da nossa Constituição consiste em afirmar e assegurar as nossas liberdades. Obrigado. Afirmar e assegurar as nossas liberdades como herança vinculada, que recebemos dos nossos antepassados e que devemos transmitir à nossa posteridade como um patrimônio pertencente especialmente ao povo deste reino, sem qualquer referência a outros direitos mais genéricos anteriores. Então, ele vai falar de herança aplicada à natureza da liberdade. O direito à liberdade é um direito herdado da população inglesa. Então, e aí vai dizer que liberdade é um direito do povo. E aí eu coloquei entre parênteses, mas é o povo inglês. Tipo, aí eu coloquei até do lado, tipo América para os americanos, que é aquele slogan do neocolonialismo dos Estados Unidos, né? América para os americanos, leia-se estadunidenses. Então, é a América inteira para os estadunidenses, né? Então, a ideologia racial inglesa vai estar relacionada às teorias da hereditariedade, e a própria Hannah Arendt vai falar que essas teorias da hereditariedade vão chegar à eugenia. Daí ela faz um breve passar, assim, entre... Tipo, pula muitos anos na história, né? Daí chega nas colônias, e aí ela vai falar da abolição da escravatura na Inglaterra, e como que isso vai mobilizar o aumento das ideias racistas, de herança inglesa, além do avanço e da discussão sobre eugenia. Aí a discussão, mas aí o que ela fala que é o maior desafio da construção do racismo inglês, da ideia de nacionalidade inglesa, é você trazer esse direito nato, esse direito de nascença do povo inglês, de alguém que está na colônia na América, e o mesmo direito, e chegar a essa mesma ideia na colônia da América, chegar na colônia na Índia, chegar na colônia na África, porque, né, a Inglaterra, no Canadá, porque a Inglaterra, eu não sei ao certo, mas a Inglaterra, eu sei que a Inglaterra foi uma das maiores colonizadoras, né, então, né, o avanço e tudo mais é muito maior do que Portugal, por exemplo, com territórios muito diversos, né, continentes diferentes e tudo mais. Daí ela traz a ideia ela fala sobre Darwin, ela fala sobre darwinismo social, ela fala de como Darwin ficou popular, né, entre os intelectuais da época, e como foi muito fácil daí fazer essa virada de Darwin para darwinismo social, com aquela ideia do melhor vai se sobressair, vai selecionar os melhores, e os melhores, portanto, são nesse caso, os nascidos do povo, os nascidos da Inglaterra, e assim vai, né? O aspecto, aqui é outro trecho, né? O aspecto mais perigoso dessas doutrinas evolucionistas estava no fato de aliarem o conceito de hereditariedade à insistência nas realizações pessoais e nos traços de caráter individuais, tão importantes para o amor próprio da classe média do século XIX. Essa classe média queria cientistas que provassem que os grandes homens, e não os aristocratas, eram os verdadeiros representantes da nação, que se personificava o gênio da raça. Em que se personificava o gênio da raça? O desenvolvimento desse gênio
teve em seu... Ixi, faltou aqui também. É que quando a gente copia e cola do PDF, dá umas travadas. Teve em seu, acho que, pensamento lógico, quando outro discípulo do evolucionismo simplesmente declarou: o inglês é um homem superior, entre parênteses, overman, e a história da Inglaterra é a história da sua evolução. Aí vem o desafio de unir quem está morando na colônia e o termo saxonidade. É uma saída ufanista. Aqui ela vai dizer, como resposta daquela discussão sobre o desafio de unir uma população que estava geograficamente espalhada pelas colônias, veio a ideia de saxonidade, que é a coisa do anglo-saxão, né? O que é esse termo? É quase uma... Obrigado, Fernando. É quase um... É uma ideia de ufanismo, né? Assim, você cria uma noção que unifica a nação pelo fato deles serem ingleses. E ela dá esse destaque. Aí ela vai falar de um outro autor chamado Disraeli, que além de toda essa ideia da Inglaterra e tudo mais, ele vai falar, por conta dos contrabandos, por conta das pequenas revoluções que aconteciam, ele vai falar do perigo da colônia da Índia. E aí ele ajuda, portanto, a construir a ideia de raça inferior relacionada a esta colônia, né? E por fim, depois dela apresentar todos esses teóricos, essas ideias, ela meio que termina acho que é o capítulo, né? Com um trecho aqui que eu vou ler pra gente, que eu acho que ela dá meio que uma resumida nesse tópico maior, que é: o imperialismo teria exigido a invenção do racismo como única explicação e justificativa de seus atos, mesmo que nunca houvesse existido uma ideologia racista no mundo civilizado. Mas como existiu, o racismo recebeu considerável substância teórica, a própria existência de uma opinião, até certo ponto tradicional, serviu para ocultar a essência destruidora da nova doutrina, que sem essa aparência de responsabilidade nacional, ou sem a aparente sanção da tradição, teria revelado de imediato a incompatibilidade com todos os padrões morais e políticos ocidentais, antes que lhe fosse permitido destruir a comunidade das nações europeias. É isso. Muito obrigado, Felipe, em nome do coletivo. Clareza, objetividade, profundidade. Vou confessar uma coisa assim, eu tenho a honra de... Ano passado eu tive um afastamento para fazer pós-doutorado em Paris, e o Felipe, eu tive a honra do Felipe me substituir. Olha, um privilégio, e estamos cultivando nossas parcerias, né? Então, pessoal, quem gostaria de compartilhar, né? A única coisa que eu tenho para falar, eu li esse texto, tudo, é como, assim, nesse arranjo, às vezes para uma pessoa... Porque o fascismo é uma tensão que a gente tem que ter a vida inteira, né? Uma pessoa desavisada, no senso comum, como pode, de repente, ter um argumento, um proselitismo de argumento, que aí junta com Darwin, que é ciência, entendeu? Que aí junta com a opinião de um nobre, entendeu? Isso, né? Como essa falácia, né, se impõe numa rede, né, gente? A gente não pode subestimar as pessoas, né? É uma rede que junta a divindade, fim dos tempos, né? A decadência dos tempos, como dizia o Antigo Testamento, né? E, enfim, né? E toda a neurose que a gente sabe do processo civilizatório, né, gente? Não precisa ser psicólogo para saber que a gente vive numa sociedade neurotizante, né? Mas eu acho, assim, muito, muito maravilhoso, né? Assim, essa genealogia que ela faz, ela dá nome aos bois, né? Imaginar que o racismo é uma acidentalidade, né? Entendeu? E que destrói. Eu acho que é essa a ênfase. Não que eu não soubesse, gente, mas antes de ler a Hannah Arendt, eu achava que racismo era uma raia de um certo perfil da humanidade, mas a gente está impregnado disso, né? Cada dia, cada semana que a gente se encontra, tem assim os racismos explícitos e ocultos, né?
entendeu? Que a gente vê na mídia. O que a gente vê na mídia é que a gente é cidadão mais ou menos comum, né? Agora imagina quem está lá nos bastidores do poder, né? Como é que é o embate, né? Mas é interessante, isso me fez lembrar, nos anos 80 eu fazia macrobiótica, tinha um mestre muito famoso, macrobiótico, que nos bastidores ele dizia que o japonês é um, é um povo superior porque comeu arroz integral a vida inteira. Entendeu? Não tem assim, quando você coloca um racismo, seja por que razão for, seja pela historicidade, seja por uma questão física, seja um, um arianismo pífio, né? Entendeu? Seja por que for, né? Você, se o racista ele se imiscui, né? Ele se livra de ter qualquer comprometimento ético com a sociedade, entendeu? Não precisa ter postura ética, ele é superior. Ao contrário, ele precisa afirmar a sua superioridade pífia, né? Entendeu? Os racistas, eles são o que eles são, porque eles são brancos, heteronormativos, europeus, o que mais, gente? Me ajuda aí a pensar, né? Uma aristocracia, de que, seja qual for o país que for, né? Então eles se garantem por uma historicidade que é uma ficção, né? E não precisa ter nenhum comprometimento ético com ninguém. É só ter as histerias da neurose racista, né? Entendeu? E às vezes até fingir que acolhe, né? Tem uns fascistas que são é impossível ter fascista ou racista conciliador, gente, assim, entendeu? É uma perspectiva. Não dá para ser meio fascista ou meio racista. Não dá para servir a dois reinos. É quase um provérbio bíblico. Dá para servir a dois reinos ao mesmo tempo. Você vai querer destruir as pessoas, mas destruir mais leve. Você vai querer criar campos de concentração no mundo, um campo de concentração com o quê? Com um parquinho, entendeu? Entendeu? Com nutricionista, sabe? Com psicólogo para acompanhar. Nossa profissão é muito capciosa, né? Nossa profissão muito perigosa, entendeu? Então é isso que eu tinha que compartilhar. Cada capítulo que eu leio, isso vai encarnando e dando a dimensão da urgência, né? Experiência encarnada que a gente tem que ficar atento o tempo inteiro, né? Eu ia falar justamente que eu estava, antes da gravação, conversando com o professor Fernando, que eu tô lendo uma autora chamada Catherine T. Giles, que ela fez acho que é o doutorado dela, não sei, sobre Hannah Arendt e a questão do negro. E ela critica bastante alguns pontos da Hannah Arendt. Depois ela também tem um livro que ela critica Beauvoir no Segundo Sexo, bem numa perspectiva de feminismo interseccional, com raça e tudo mais, né? Onde uma feminista negra estadunidense. Mas eu acho que é interessante porque é justamente nesse ponto da acidentalidade do racismo que ela é criticada, né, na Arendt, por esse segmento, pela decolonialidade, né? Porque que eles vêm dizer que não, na verdade, o racismo é a centralidade do processo, né? Precisa do racismo, precisa do machismo para ter a colônia, para ter para ter a exploração do norte com o sul global e tudo mais, né? Então, acho que também querendo trazer essa indicação para enriquecer a nossa discussão, porque é curioso que ela traz esses dados históricos, né? Mas, enfim, tem vários segmentos aí. Nazaré, boa tarde. Boa Oi, noite. boa noite. Felipe, legal você trazer essa questão. Primeiro dizer que achei que foi muito, muito bom ouvir você falando sobre essas partes do capítulo, e acho que eu não conheço a autora que você mencionou, até depois se você puder escrever aqui, é legal para a gente, fica mais fácil depois a gente localizar. Mas você sabe que eu fiquei pensando que, para mim, aqui, concluindo esse capítulo, me dá a impressão que ela vai falando de uma origem bastante complexa das ideologias racistas, das teorias racistas, né? E como que isso vai se tornando, de fato, racismo,
e dessa relação com o imperialismo, que me parece que não é casual, não me parece que ela vai dizendo de uma coisa, tanto que nesse finalzinho que você leu, acho que nesse finalzinho que você leu mesmo, embora ela diga que enquanto teorias, quer dizer, o racismo talvez pudesse ter desaparecido e tal, né? Eu acho que ela vai dizendo que é na relação com o imperialismo que ele se torna o que ele se tornou, o que ele é para a gente hoje, né? E, por outro lado, me parece também que ela faz uma afirmação aqui de que se as teorias racistas não existissem até então, o imperialismo teria que criá-las. Então, me parece que também ela está dizendo isso, o imperialismo não prescinde do racismo. Então, eu vou vendo uma relação muito, muito forte, né? E aí eu acho legal, porque eu também já tinha ouvido alguma coisa sobre essas críticas à visão, mas eu não cheguei a ler nada e tal, né? E eu achei legal você ter trazido esse ponto, embora eu, assim, na minha primeira leitura aqui, que é realmente a primeira, tenha ficado com uma outra impressão de que não tem acaso, e de que, de fato, ela está dizendo da inseparabilidade, né, de certo modo, dessas duas coisas, mas não sei, né? Eu tendo a pensar igual você, Nazaré, assim, eu trago mais para enriquecer a discussão. Eu não tenho. A gente está aqui mesmo tendo uma primeira leitura de todos os textos, né? Eu não tenho também formação para construir essa crítica de maneira adequada, mas só para a gente enriquecer mesmo a discussão. Não, eu achei muito legal. Pessoal, finalmente ficou pronta a lista de presença. Acabei de pôr, tá? Nossa equipe é fim de semestre. Meu carinho para os extensionistas que fazem parte. Fim de semestre é uma correria. Né? Só postei uma vez aqui, tá? Por favor, assine. Mais alguém, gente, que se leu, compartilha a leitura, outros pontos de vista. Se não leu, compartilhe o afeto que despertou em você. Tem espaço para todo mundo. Oi, Natane, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Bom, agradecer o comentário de todos, né? Na medida que vocês foram falando, eu fui refletindo aqui. E eu fiquei pensando um pouco essa ideia da Hannah Arendt, que ela traz para nós de modo detalhado, histórico, né, e amplo sobre o racismo, a origem. E aí eu pensei em algo assim, né, fiz algumas correlações e, né, queria ver o que vocês acham. Me veio a questão de que na humanidade é como se o homem necessitasse de compreender, de ter acesso, de entender melhor sobre a existência de algo superior, de algo além dele mesmo. E isso, né, de estudos que existem, né, desde assim, a filosofia mais antiga, né, a ideia de um ser superior, né, a criador da natureza, né, enfim, todo aquele processo, né, das estrelas, essa busca pelo conhecimento das coisas que existem no mundo. E aí, até o Descartes, ele chegou nessa conclusão quando ele construiu o método, né, dele, quando ele foi criar, ele chegou ali no método da dúvida, e ele entendeu que existiria um ser superior além do homem, para ele chegar na ideia do penso logo existo, né? Então tiveram aí, né, filósofos, né, pensadores que entenderam que existiria algo além do homem, algo que seria superior, né?
E aí me vem um pouco a ideia de que como se o homem tivesse, né, querendo entender isso, que seria superior, mas como que eles tiveram, assim, uma ideia de que essa superioridade poderia estar no próprio homem, né? Como se eles tivessem uma certa sacada, assim, nossa, mas espera aí, eu acho que, cara, entre nós, né, veja, o homem é superior aos animais, como se eles, assim, como se esse ser superior pudesse ser o próprio homem, né? E a ideia do pensamento naturalista, né? A própria teoria, né, que a Arendt vai trazer depois, né? Retomando aí, né, a teoria evolucionista de Darwin, de que então sempre teria algo na natureza que se sobressairia, né, que seria, né, que ficaria em primeiro lugar, que se manteria, né, e as outras espécies, vamos dizer assim, deixariam de existir, né, não se adaptariam suficientemente, né. E aí eu fiquei pensando que a ideia do racismo seria o reflexo da relação entre dominação, né, da relação entre da dominante e dominado, que já existiria e que foi colocada no pensamento aí, né, utilizando-se das ciências naturais, como algo que era só a reformação disso, assim, entende? Parece que então é necessário criar grupos, né, privilegiados, superiores entre nós, né, e destacarmos esses grupos que vão, então, vamos dizer assim, né, com a prerrogativa de que a raça branca, por exemplo, vai reinar, né, vai manter, assim, vai se manter sobre as outras. Então, o que me veio foi que o racismo, na verdade, ele já sempre foi sendo construído, mas ele ganhou um nome, sabe? Mas sempre foi nesse sentido, assim, né? Vamos entender que o futuro do mundo é, né, entendermos quem é esse real dominador entre nós, e nós postulamos, nesse caso aqui, por exemplo, do capítulo, que seria, né, ali a raça branca, e é isso, assim, né, de querer identificar quem é esse dominador, né, quem está por cima e quem vai se estabelecer. E o racismo, ele assim, me veio essa ideia, né, seria esse conceito aí. E a gente até hoje foi criando vários subgrupos para dizer quem é superior, né, quem é inferior, muito baseado na ideia da genética, da hereditariedade, etc. Viajado neste momento, Maravilha, mas Natânia. queria saber o que vocês acharam, que eu fui um pouco assim, eu sei algumas coisas. Alguém quer comentar, gente? Eu sou ansioso, eu fico falando rápido, tem que controlar, tem que levar isso para a terapia. Quem gostaria de comentar com um pouco a fala maravilhosa da Natânia? Quem gostaria, gente? Eu sou ansioso. Daqui a pouco eu atropelo o pensamento de vocês, não deixa? Deixa não. Gente, pode falar se eu viajei muito. Não, acho que você tem uma coerência fantástica. Entendeu? Eu recomendo você ler O Mal-Estar da Civilização, um texto do Freud, né? Que o Freud ele diz que que na pré-história humana, diante de tanta dificuldade que o homem tinha para sobreviver, ele projetava no Deus, né? A ideação, a idealização de Deus, tudo o grande pai provedor, né? Que iria preencher todos os vazios, né? Essa transcendência provedora, né? Do ponto de vista de uma produção de desejo, né? Você tem angústia, você tem limitação, você tem opressão, você tem morte, você tem desejos que não são colocados na sociedade. Desde o homem primitivo, ele idealizou um Deus que ia preencher tudo, né? E às vezes, isso é Freud, não estou vestindo um personagem psicanalítico que não é minha especialidade, né? Mas o que acontece é que às vezes esse pensamento mágico, que é um pensamento infantil, né? O Deus vai nos preencher. Né? Se eu pagar o dízimo, se eu fizer do jeito que o pastor quer que eu faça, o padre, ou qualquer líder, o supervisor, o coordenador,
teu patrão, entendeu? Essa projeção do pai provedor não está só na religião, tá? Professor que vai definir tua carreira, entendeu? Você pode fazer essa projeção absoluta em todos os lugares, né? E, obviamente, os que são donos das cartilhas, dos livros sagrados, sejam eles quais forem, pode até ser científico, hein? Não é achando que disputa de poder só está na religião, não. Que tem de aproveitamento na ciência, os bastidores das universidades, né? É claro que aí fica mais vergonhoso, eu acho, porque as pessoas estudam essas coisas, né? Elas sabem dos mecanismos, né? Mas a teoria na prática é outra, né? Agora, nesses livros, sejam eles quais forem, tem pessoas que vão se considerar mais próximas de Deus do que as outras, né? E aí isso é a base da exploração, né? Entendeu? E aí não precisa, mais uma vez, não precisa pensar, não precisa desenvolver uma empatia, um sentimento ético, solidário, porque você já é mais divino, entendeu? Entendeu? Essa noção de divindade é um egocentrismo primitivo, regredido, infantilizado, entendeu? Isso não quer dizer, gente, eu não estou questionando que não exista mistério, tá, gente? Mas isso é uma coisa minha, isso não tem nada a ver com o texto. 98% que a gente fala, se Deus quiser ou Deus me ajuda, é a alienação nossa diante da realidade. Pode ter uns 2% de mistério, entendeu? De coisas assim realmente transcendentais. 98% da vida, ai, Deus vai me ajudar. Quando a gente fala Deus vai me ajudar, é porque a gente já está se alienando da nossa atitude, né? Entendeu? E vai procurando Deus em todos os sinais, em qualquer frase, em qualquer atitude, né? Entendeu? Esse Deus das migalhas, né? Entendeu? Mas eu acredito que tenha mistério, sim. Né? Os 2%. Né? Os outros 98% é responsabilidade da gente. Yara, querida, saudade de você. Olá, pessoal. Meu computador, eu não estou. Eu estou em casa, na casa da minha mãe, meu computador aqui é mais lento. Então, andei sumida, né? Então, para estar aqui hoje, eu tive que ler todo o capítulo esta semana do imperialismo, até chegar aqui. E eu achei, meu Deus, essa Hannah Arendt, eu estou encantada com esse livro, não que eu não tenha ficado encantada com Foucault também, mas como ela traz de conhecimento, né? Como ela vai organizando este conhecimento, que é história, que é sociologia, que dá uma pincelada de filosofia, mas é muito interessante. E eu achei, eu vou pegar a falar com Nazaré, que ficou para mim desse texto. Primeiro que o imperialismo está sendo muito interessante a gente estudar ele agora, né? Na situação em que estamos vivendo, de tentativas imperialistas, né? Mas eu vou ficar muito na fala ali da Nazaré, que eu entendi nesses capítulos que a gente está fazendo hoje, desse racismo. Eu acho que não foi à toa que ela ligou essa construção desse racismo ao imperialismo. E como que este ser imperialista, esse ser que quer domínio, ele vai buscando informações na ciência, ele vai fazendo uma costura, mas que, no fundo, é para acalmar o coração dele, diante da sociedade, diante dele mesmo, de como é justificável este domínio em relação ao outro. Eu acho até muito interessante que tem uma parte do texto que fala que eles ficaram meio que num imbróglio ali em relação à religião, porque a Bíblia, em relação à Bíblia, não à religião, porque a Bíblia traz nessa questão da igualdade, que eles se sentiram meio embolados ali, mas que logo eles buscaram outras informações para que justificasse esta questão do imperialismo. Então, eu acho que essa questão do racismo não é à toa que ela colocou. É muito essa questão do imperialismo. Eu vou justificando, eu vou me acalmando, eu vou justificando quem está do lado, quem quer vir comigo, vou acalmando, né? Eu vou criando essa pureza
desse povo da Inglaterra, mas eu vou justificando para as atrocidades. Gente, o que eles fizeram na África do Sul, eu vi um pouco da história, é uma coisa assim, de muita sensibiliza muito na Índia, né? E a Inglaterra foi a nação que mais colonizou. Ela é a maior em termos de colonização. Então, é o que ficou muito para mim. E amei esse. Gostei muito. Falei, que bom estar lendo isso agora, né? Para entender muita coisa. Mas é isso que ficou. Né? E eu tive uma dúvida, não sei se vocês já discutiram. Eu fiquei um pouquinho na dúvida em relação ao romantismo. Vocês já discutiram isso? Como eu estou tão. Né? Vocês já discutiram essa questão do romantismo em relação ao imperialismo? Eu fiquei com um pouco de dúvida. Então, aqui estou lançando uma dúvida, mas se já tiver respondido, tudo bem, que eu vejo os vídeos, tá? Então é isso. Quem quer falar? Quem quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O romantismo é justamente essa ideação de uma nação, né? Que uma nação é superior à outra, que um povo é superior ao outro, esse enaltecimento de um afeto, de um povo mais valoroso, entendeu? Ou uma aristocracia, ou uma nobreza mais valorosa, entendeu? É um ideal romântico, né? De você colocar no centro de um trono, ou uma civilização, um povo, ou uma classe, né? E ficar endeusando, né? Tradição, família e propriedade. As frases são lindas, gente. Entendeu? Se você pensar tradição, família e propriedade, para quem é reacionário, eu não gosto muito da palavra conservadora, tá? Uma coisa minha. Uma coisa minha. Se a pessoa fosse conservadora, ela conservava as diferenças, ela conservava as minorias. O conservador não é conservador. Ele é reacionário, entendeu? Ele é reativo, ele não pensa, entendeu? Eu me acho uma pessoa muito conservadora com as pessoas nas minhas relações pessoais e de trabalho, porque eu gosto de conservar as diferenças, né? A pessoa é reacionária, não pensa, é dogmática, né? Outra história, né? Mas é isso, essa ideação de uma nação, ideação de pessoas, ideação de classes, né? Como nós somos maravilhosos, como nós somos mais perto de Deus, como nós somos a raça pura, entendeu, Yara? E os Valeu, outros, Fernando. são os outros, né? São, Acho que o trecho dessa semana é justamente um movimento dessa ideia romântica, entre aspas, sem fundamento, para o fundamento teórico, intelectual, que vai gerar, né, o racismo, o imperialismo e tudo mais. pessoal, estamos todos comovidos mais uma semana, encaminhando para a semana que vem, que é a última semana, gente. E assim, vamos combinar que a gente vai. Todos estão convidados, a gente faz a última leitura com a facilitação da Elisa, né, Elisa? Até às 18h15, porque eu queria ficar uma meia horinha com vocês, a gente fazendo um balanço do semestre, que a gente. 20 minutos que seja, né? Sobre o que a gente pode melhorar para o próximo semestre. Eu estou louvando vocês, eu achei um grupo muito coeso, muito participativo. Se alguém ainda não participou, gente, fique à vontade para participar. Acho que todos nós aqui, a gente se acolhe mutuamente. E é assim, gente, tivemos 80 inscritos, mas a gente já tem 5 anos, né, de encontro de estudos humanistas. A faixa que fica mesmo é em torno de 20, 25, 30, 15, entendeu? São aqueles que, de fato, se identificaram com a proposta, tá, gente? Eu estou achando um grupo muito abnegado. Pela primeira vez, um texto que a gente faz de ano inteiro, né? Em geral, a gente fazia de semestre, né, Yara? Né? Enfim, então, assim, esse fôlego maravilhoso diante de um texto maravilhoso, né, gente? Eu acho que ninguém separa um Araná na agenda se não tivesse movido pelo texto, né? Entende? Isso daí não é
que não é uma burocracia, porque a gente está apaixonado, tem uma paixão e uma vontade de saber, né, gente? Mais alguma questão, gente? Senão a gente vai finalizando. Gente, grande abraço. Semana que vem, último encontro do semestre com a querida Elisa. Tá? Dê uma olhada no cronograma, eu vou para ver quais são. Você sabe de cabeça, Elisa? Quais são os capítulos? Senão eu abro aqui. Cadê? Onde é que está? Fechou. Sim, Fernando. É o 3, raça e burocracia. Isso. E aí dentro tem subitens, né? Sim. Mas é o item 3. 3.1, 3.2. Abri aqui. Isso mesmo. Valeu, gente. Tchau, Oi, tchau. Ótimo estar com você. professor. Oi, professor, eu não consegui ainda preencher a lista de chamada, eu estou no trânsito. Só me lembra de novo como que eu faço? Bom, estou pondo aqui de novo. Eu vou embaixo. nos 3 pontinhos. Ah, eu vou nos 3 pontinhos, será? Está na mensagem, naquele que é um balãozinho. Estou pondo de novo aqui, aí você só clica e assina. Ah, tá. Está no balãozinho de mensagem. Acabei de pôr de novo. Tá? Mensagens? Envie uma mensagem? Espera só um pouquinho, professor. Espera só um pouquinho, Não, tá, professor. eu vou parar a gravação e a gente conversa, tá? Fica tranquilo. Tá.